Olá, gente! Meu nome é Mariana, da Livraria da Mariana, e nesse vídeo eu vou falar dos livros que eu mais gostei de ler. Eu separei para esse vídeo 6 livros que eu mais tive uma boa experiência na leitura. E esses livros, eles não são necessariamente os meus livros favoritos. Eu tô falando mais sobre a minha experiência. Então, todos os livros dessa lista me surpreenderam de alguma forma, me apresentaram uma coisa nova ou fizeram eu descobrir alguma coisa que eu gosto. O primeiro livro dessa lista é Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. Esse livro que eu tô em mãos é o segundo livro da saga, porque quando eu fui comprar, eu comprei sem querer o segundo, por causa que eu não sabia nada do universo, não sabia qual livro era o certo, então eu acabei lendo o segundo livro, não prejudicou nada a minha experiência, mas acho legal ressaltar, por isso que eu tô segurando ele aqui também. Aqui é o primeiro, e eu só li ele depois que eu terminei a saga toda, por causa que eu tinha começado pelo segundo. O que eu gostei de ler em Percy Jackson, principalmente, foi a escrita em primeira pessoa. Em Percy Jackson, a gente tem a história sendo contada pela percepção do Percy Jackson. Nesse livro, além de eu descobrir que eu gostava de livros em primeira pessoa e começar a ler mais livros em primeira pessoa por conta dele, eu também descobri que eu amo mitologia grega. Foi por Percy Jackson e os Olimpianos que eu descobri que eu gosto muito de mitologia grega e que eu acho muito interessante, muito legal esse tipo de livro. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar de Percy Jackson e os Olimpianos antes, talvez sim por conta da série da Disney Plus, mas além da saga de 5 livros, o Rick Riordan, que é escritor de Percy Jackson, ele é muito famoso pelas suas muitas e muitas sagas de livros. A gente chama o pessoal que gosta de Percy Jackson, que gosta das sagas, a gente fala que é um esquema de pirâmide. Porque você vai ler Percy Jackson e você acha que é só um livro. Só um livrinho assim de boa. O segundo é até menor que o primeiro, mas que olha só a diferença. A gente chama de esquema de pirâmide porque, além de ter a saga, né, de Percy Jackson e os Olimpianos, tem muitas mais sagas do mesmo universo, com os mesmos personagens. Tanto é que eu gostei tanto dessa saga de livros que eu li a saga de 5 livros de Percy Jackson e os Olimpianos, e eu também li a outra saga de Heróis Olímpios, que eu também amei. Também tem 5 livros, os livros são bem maiores do que o de Percy Jackson, mas eu adorei o universo e me conquistou no primeiro livro. O Rick Riordan, o escritor, ele está sempre lançando outros livros de outros personagens. Se eu não me engano, atualmente tem 36 livros no Riordanverse, que é como a gente chama o universo do Rick Riordan. 36 livros sobre o mesmo universo, com personagens diferentes, com histórias diferentes, mas que fazem parte do Riordanverse. E eu tô mostrando aqui essa capa, que foi a que eu comprei na época, quando estava em bastante alta em outras redes sociais. Eu me interessei e quis comprar. Mas essa capa, hoje em dia, ela é antiga. Tem uma capa nova de Percy Jackson. Eu não sou muito fã dela, eu prefiro a capa que eu li, né, os primeiros livros. Talvez um pouco de nostalgia, talvez. Mas eu prefiro essa. Se você gostou mais dessa também, eu acho que você consegue encontrar em alguns sebos ou livrarias que vendem livros usados pela internet. Continuando listando as coisas que me fizeram apaixonar por essa saga de livros, eu separei especificamente uma coisa que só tem nessa saga de livros, nessa saga de livros específicas de Percy Jackson e Olimpianos, são os sumários. Que, pra quem não sabe, sumário é uma parte antes da história do livro em que tem o nome de cada capítulo e as páginas dele para você poder se situar na história e procurar o capítulo pela página. E eu amei o nome dos capítulos porque é muito engraçado, é muito criativo, sabe? A mitologia grega, ela é uma mitologia muito criativa por si só, sempre tem coisas muito inusitadas, mas o Rick Riordan, ele traz muito humor com isso tudo, muita comédia, e eu acho muito legal. Tanto é que no universo dos fãs de Percy Jackson, o primeiro capítulo do livro 1 é muito marcante, assim, que se chama Sem Querer, Transforma em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra. Esse negócio de ironia, que você vai se apaixonar quando você lê pelo livro, é muito legal, é muito divertido também. Eu gosto muito da ação do livro, porque o Percy, ele sempre tá lutando com monstros, resolvendo enigmas, isso é uma coisa muito legal. E eu encontrei esse tipo de gênero
pela primeira vez aqui em Percy Jackson. E eu me apaixonei, achei super legal. Outra coisa que eu gosto bastante dessa saga de livros são os plot twists, que pra quem não sabe, plot twist é quando acontece uma reviravolta na história. Normalmente isso acontece pro final do livro e sempre são muito legais, sempre dá vontade pra você ler os outros livros da saga, muito legal. Outra coisa, gente, que eu tava falando, que eu gosto muito dessa capa antiga, é porque, claro que eu acho ela muito bonita, e também acho muito legal que aqui eles se completam, tá vendo as ilustrações da capa? Isso é muito legal, além de se completar assim, né, de frente, também completa na lombada. Então fica muito... Eita, botei ao contrário. Então fica muito bonitinho quando você vai botar na sua estante, sabe? Eles se completam e fica muito legal. Aqui, ó. Muito da hora. E se eu não me engano, não dá pra fazer isso nos livros novos. Só lembrando, gente, todos os livros que eu falar aqui nessa lista vai ter o link deles na descrição, caso você tenha interesse de comprar eles também. O Príncipe Cruel, da Holly Black. O Príncipe Cruel, como em Percy Jackson e Olimpianos, também é uma fantasia. Só que é uma fantasia, não tem tanto do humor de Percy Jackson. E eu lembro que quando esse livro estava no seu auge, muitas pessoas, elas panfletavam o livro como um romance, não como uma fantasia. Isso frustrava várias pessoas. Mas, gente, esse livro é muito fantasia. E é um pouco de política também, sabe? Por causa que é o reino das fadas, você tem que entender a linhagem real. Tipo, não é uma coisa que vai fazer você ficar muito cansativa a história, tendo que entender todas as histórias de cada personagem. Mas é uma coisa muito dinâmica, várias guerras. Eu acho isso muito legal, muitos jogos, tipo, saber o que você está falando. Eu acho isso legal. Eu acho até mais legal do que o romance do livro. Mas só pra deixar claro, pra você não ficar frustrado também. E dá uma chance pra essa história, não levando em conta o romance, porque é muito boa, vale a pena. Quando eu comprei esse livro pra ler, ele já tinha passado um pouco do negocinho famoso das redes sociais, mas muita gente ainda falava bem dele, então eu resolvi comprar pra ver se eu tinha gostado. E, gente, eu adorei! Eu acho que esse foi o livro que eu li mais rápido. Foi o primeiro livro que eu tinha lido mais rápido em toda a minha vida. Como eu tava falando, na época que eu li esse livro, ele não tava mais tão panfletado, mas tinha, né, alguns vídeos falando que só recebia migalhas de romance. E uma coisa que muita gente falava é que o príncipe, que no caso é o Cardan, aqui da história, ele realmente é cruel. E eu lembro que muita gente falava mal disso, mas, gente, eu adorei a história. É uma coisa mais... não é nem sarcástica, mas cruel. Não é isso, mas é um pouco mais sombrio. E, gente, eu adorei a construção de mundo da Holly Black. Tanto é que ela se tornou uma das minhas escritoras favoritas. Tanto é que aqui na lista tem 2 livros da Holly Black, dessa escritora. Porque, gente, eu simplesmente me apaixonei pela escrita dela. Príncipe Cruel é uma trilogia. E, gente, quando eu tô trazendo aqui só um livro, por exemplo, em Percy Jackson também, tá trazendo o primeiro. É uma menção honrosa pra saga toda, tá? Aqui o Príncipe Cruel é uma trilogia, tem 3 livros. O Príncipe Cruel aqui, mais o Rei Perverso e a Rainha do Nada, é perfeito também, viu? Aqui, ó, o primeiro livro só representando. Tanto é que eu gostei tanto do universo da Holly Black e de O Príncipe Cruel, que eu li a trilogia, O Príncipe Cruel, e também a duologia, que são na perspectiva de outro personagem. Que, falando nisso, gente, a protagonista de O Príncipe Cruel, a Judy, se tornou a minha protagonista, assim, top 3. A Judy, ela é muito, muito, muito legal. Ela, sabe quando você tá lendo o livro e você pensa, nossa, esse personagem é muito bom, né? Meu Deus, ele, ó, ele mete a cara, ele faz acontecer. Aqui, gente, ajude. Ela fala porque ela é protagonista. Porque a bichinha, viu? Ela sofre, ela é judiada, mas ela mete a cara. E falando um pouco da história, a Judy e a irmã gêmea dela, Tarim, ela tem os pais mortos no primeiro capítulo. Outra coisa, porque esse livro é bem cruel com a gente, né? Os pais delas são mortos e elas são obrigadas a viver no mundo de fadas super cruel, super difícil. E a Judy, ela vai contar o livro aqui em primeira pessoa da história
o que ela está passando, né, da vida dela. É muito legal, gente, acompanhar a Judy. Ela quer se tornar uma guerreira, tem o conflitos da família real, tem muita política. O plot twist desse livro, meu amor, tem 2 plot twists nesse livro. Se você não estava satisfeito só com um, peraí, tem 3! É plot twist, é atrás de plot twist. Você não sabe pra onde você ir. Você acaba o livro olhando pro nada, pensando na sua vida. Porque, gente, é muito bom, é muito legal. Eu não sei se pra você também, um livro, quando ele te pega muito, faz você ficar, meu Deus, 5 estrelas? Mas, gente, pra mim, se um livro pega que nem Príncipe Cruel, pra mim, ó, favoritos. Favoritei. Porque, gente, isso daqui foi um divisor de águas. Muito bom mesmo. E aqui, gente, tava falando do universo. Outra coisa que eu gosto muito quando tem universos de fantasia é quando tem mapas. Isso é muito legal pra você se ver na história, né? Onde você estava. Porque normalmente, gente, em livros de fantasia, os personagens parece que correm uma maratona. Eu nunca vi um negócio desse. Uma hora tá aqui na mansão Hollow, na outra tá na mansão do Loki. Uns negócios assim, de outro nível. Mas é muito legal pra você ver, né? Pra onde o personagem está indo, pra você também se ambientar. Eu acho isso muito da hora. Só um lembrete, caso você esteja vestibulando, aqui embaixo na descrição vai ter um link de leitura dinâmica, um curso de leitura dinâmica, caso você tenha interesse. Minha Vida Fora de Série, Paula Pimenta. Nosso primeiro livro nacional da lista. Tem mais outro, que você ficando aí, você vai ver ele. Calma, ele vai aparecer. Respira. Mas vamos para Minha Vida Fora de Série. Eu acho que a Paula Pimenta ela é uma das escritoras mais famosas aqui do Brasil. Eu não conheço ninguém que não conheça a Paula Pimenta. E, gente, esse livro aqui, ó, me fez ter outros olhos da literatura brasileira, da literatura nacional. A Paula Pimenta entrou para minhas favoritinhas. Entrou para minhas escritoras, assim, da vida. De tão bom que eu achei a escrita dessa mulher. Esse livro aqui foi indicação da minha irmã mais velha, Catarina. E, gente, eu não tava botando muita coisa nesse livro. Por causa que eu lembro da minha irmã, ela já tendo comentado várias vezes pra mim antes de eu realmente botar a cara e querer ler o livro. Eu li ele quando eu tinha 12 anos. 12 não. 13. Quando eu tinha 13 anos, que é a mesma idade da Priscila aqui no começo do livro. E, gente, eu não tava dando muito pro livro. Mas eu abri e eu comecei a ler as primeiras páginas. E eu falei, legal. E aí eu fui lendo. E, gente, a história, ela é tão boa. Ela te pega de você de um jeito que, cara, quando eu vi, eu já tinha terminado o livro, já querendo mais. Eu já estava aqui, ó, torcendo com a Priscila, que é a nossa personagem principal. Eu já tava torcendo com ela, falando, vai, minha filha, você consegue. Eu já tava best friend forever aqui da Priscila, gente. Muito legal. Muito, 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 muito legal. Amei Minha Vida Fora de Série. A história de Minha Vida Fora de Série vai falar da Priscila, ela é uma menina paulista, e ela vai morar com a mãe em BH depois da separação dos pais dela. Então a gente vai acompanhar a jornada da Priscila, as amizades, os interesses amorosos que ela vai ter em Minas Gerais. Esse livro, gente, ele é um pouco mais antigo, então tem e-mails, cartas, mensagens, SMS. Eu lembro que na primeira vez que eu li, eu estranhei um pouco, mas você vai entrando no universo do livro, e eu terminei já querendo mandar e-mail para todas as minhas amigas, porque eu achei muito legal e eu queria fazer que nem a Priscila. Minha Vida Fora de Série se chama assim porque a Priscila, ela é apaixonada por seriados, por programas de TV, então por isso Minha Vida Fora de Série. E eu lembro também quando eu li pela primeira vez, eu gostava muito do seriado Gilmore Girls, e esse é o primeiro seriado que a Priscila assiste quando tá no começo do livro. Então, outra coisa que eu me identifiquei muito com a personagem. Então, a gente pega aqui um livro brasileiro, uma protagonista feminina, que já morou em São Paulo, que gosta de seriados, que tinha a mesma idade que eu na época. Me apaixonei pela Priscila, essa é a verdade. Eu adorei ela é super divertida, super alegre e também é uma das minhas protagonistas favoritas. Minha Vida Fora de Série, que nem o Príncipe Cruel e Percy Jackson, é uma saga. Então, também, eu tô aqui com o primeiro livro, mas a saga inteira é 10 de 10. Eu adoro, maravilhoso. E
Esse daqui é o primeiro livro. A saga, ela tem 5 livros atualmente. A Paula Pimenta ainda vai lançar o 6º. E essa é uma saga que sucede a saga Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, que também é uma saga super famosa. E também tem o filme Fazendo Meu Filme, caso você já tenha visto. A Priscila, ela gosta muito de seriados e ela também é apaixonada por pets. Ela tem um cachorro, um gato, um furão. Ela adora animais e isso também influencia na história do livro. Outra coisa que eu gosto muito de Minha Vida Fora de Série é que no verso, em vez de ter a história do livro, como a gente está acostumado, tem os depoimentos de pessoas que gostaram do livro. E são pessoas de várias idades, de 47 anos, professores e pessoas da minha idade também. Então, caso você tenha vontade de ler, saiba que é para todas as idades. As Crônicas de Spiderwick, edição completamente fantástica, de Tony de Telise e Holly Black. Como eu disse pra vocês, temos aqui outro livro da Holly Black. Quando eu falei que eu amei a escrita dela, eu estava falando sério. E temos esse livro maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa capa. Mas tão bonita, gente. Essa é a única edição que tem as Crônicas de Spiderwick traduzida para o Brasil. E são todos os livros da saga. Tanto é que é bem pesadinho, mas é muito bonita, é muito fácil de ler as Crônicas de Spiderwick. E eu sou apaixonada pela história. Caso você não saiba, eu descobri as Crônicas de Spiderwick pelo filme As Crônicas de Spiderwick. Porque como o livro não tinha tradução para o Brasil, nem foi publicado aqui no Brasil, eu só tinha assistido o filme. E eu descobri que o filme tinha um livro pela internet, pesquisando, e, por coincidência, tinha lançado o livro nas livrarias. Então, eu juntei uma coisa mais outra, precisava desse livro em minhas mãos. Eu já gostava muito do filme, mas, gente, esse livro me fez ficar muito apaixonada pela a história das Crônicas de Spiderwick e pelo universo mágico. Como a gente viu, a Holly Black, ela já sabe escrever muito bem mundos mágicos, elementos místicos, mas esse livro é um xodó, gente. Eu gosto muito, muito dele. A história do livro vai falar sobre os irmãos Grace, que se mudam para a propriedade Spiderwick depois que seus pais se separam. Nessa propriedade, o Jared, que é o principal dos irmãos, ele encontra as Crônicas de Spiderwick e eles descobrem que existe um mundo muito mágico ao redor deles que eles nem imaginavam. Outra coisa que me ajudou muito a ficar dentro da história, dessa história tão mágica e tão bonita, são as ilustrações do Tony de Terlizzi, que, gente, é muito bem detalhada, muito bonita. São ilustrações infantis, mas são muito legais. São bem místicas, mágicas. E eu adoro, eu descobri o trabalho dele por esse livro. Eu sigo ele nas redes sociais e eu adoro as ilustrações dele. Como eu estava falando, a história ela se passa em torno dos irmãos Grace, do Jared, do Simon e da Violet. E mesmo que pareça um livro super pesado de ler pela largura dele, o livro é muito, muito rápido. Além das ilustrações, a escrita é super fácil de ler, você não demora muito para entender o que está acontecendo. Muito bom, eu recomendo demais, assim, é perfeito. Que nem o Príncipe Cruel, aqui as Crônicas de Spiderwick também tem um mapa. Muito legal. Bom, o universo mágico sempre precisa de um mapa para você saber como se localizar na história. Eu adoro. E é edição completamente fantástica, então tem coisas extras que não tem na edição original em inglês. Então, alguns capítulos extras, rascunhos do ilustrador, o que eu também acho muito legal. Outra coisa sobre o universo de As Crônicas de Spiderwick que eu acho super legal, quando eu li eu fiquei tipo, nossa, que da hora, sabe? Parece que é da vida real mesmo, porque tem uma nota dos autores, da Holly e do Tony, como se as crianças Grace realmente tivessem contado a história pra eles, sabe? Como se tivessem ido até a casa da Holly e do Tony pra falar sobre a história e pra pedir que eles transformassem em um livro contando todas as peripécias que eles viveram. Então eu acho isso muito legal também. Glee, o início da Sophia Lowell. Aqui, gente, estou falando com meus losers de plantão, que são as pessoas que gostam da série Glee.
Eu tenho que admitir que eu não assisti a série toda, mas quando eu comprei esse livro, eu estava um pouquinho viciada e eu achei esse livro no sebo e eu adorei a história e não estava botando tanta fé no quanto esse livro me surpreendeu. Esse livro aqui, gente, eu ganhei do meu irmão, que ele comprou no sebo pra mim. Eu até pesquisei depois pela internet se tinha ele à venda e eu só achei o valor dele em dólares. Então aqui uma raridade, tá? Um tesouro. Valorizem mais os sebos porque sempre tem muita coisa legal pra vocês encontrar. E, gente, primeiramente eu não tava dando muita coisa pra esse livro. Eu comprei ele em São Paulo e a gente ia pra fazer uma viagem pra Buenos Aires. Então, era a viagem, eu tava achando que eu nem ia chegar a ler ele todo, sabe? E, gente, me surpreendeu, tá? Eu li ele numa pegada assim. Quer dizer, não numa pegada por causa que tinha um dia de viagem, mas eu li ele muito rápido. Eu achei super divertida a escrita. Ela é bem detalhada, mas uma coisa que eu achei super legal que a Sophia Lowell fez, que eu até pesquisei, ela só escreveu os livros de Glee mesmo. Tudo bem, por causa que a escrita dela é muito boa. E, gente, a cada parágrafo, o texto, ele muda de perspectiva. A série, ela tem vários personagens, e enquanto você tá vendo a série, você consegue interpretar que muda de perspectiva cada cena de cada personagem. Tipo, acontece alguma coisa com o personagem, e aí você consegue ver o que o outro personagem tá achando disso, entende? E, gente, ela consegue traduzir isso de uma forma muito fluida, muito fácil aqui em Glee. Normalmente os escritores, eles mudam de perspectiva de personagens depois de um capítulo, sabe? E aqui é super dinâmico porque muda de um parágrafo para outro, o que eu acho super legal. O livro, a história vai trazer antes da primeira temporada. Então, alguns dos acontecimentos aqui aconteceram antes da primeira temporada e da história que a gente já está habituado. Glee vai falar sobre as intrigas de um clube do coral e também as intrigas de uma escola do ensino médio. Aí nós vamos ter personagens carismáticos como a Rachel, que ela tem uma voz muito bonita, ela gosta de liderar as coisas. A gente tem o Finn, que ele é capitão do líder de futebol americano. Nós temos a Queen, que é namorada do Finn, líder de torcida, e outros personagens também super legais. Se pudesse contar as estrelas da Becca Mackenzie. Como eu falei, cada livro é uma coisinha especial para mim. E esse daqui, gente, é o meu primeiro livro de ficção cristã que eu já li. Mas, Mário, o que é ficção cristã? Qual a diferença dela para ficção normal? Ficção cristã são histórias ficcionais que foram inventadas, só que normalmente seguem os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, esse daqui foi o primeiro livro de ficção cristã que eu li. E, gente, me surpreendeu, tá? Eu gostei muito desse livro e já quero ler outros livros de ficção cristã também. Eu descobri Se Pudesse Contar as Estrelas pela Heloísa Carim. Ela é uma escritora e ela faz conteúdo digital. Aliás, ela tem conta aqui no YouTube e também ela lançou um livro atualmente, Sublime Amor Entre Universos. Ainda não li, mas se você tiver interesse e quiser que eu faça uma resenha sobre, é só eu comentar aqui de baixo que eu sinto super prazer em fazer pra você. Como eu estava falando, eu vi um vídeo da Heloísa Carim falando muito bem de Se Pudesse Contar as Estrelas, quando ainda nem tinha a versão física do livro. Aí eu fiquei com muita vontade de comprar, só que como não tinha versão física, eu acabei não comprando. Só que depois tivemos a versão física, eu lembro que eu fiquei super feliz quando vi ele na livraria e eu resolvi comprar por indicação dela. Se Pudesse Contar as Estrelas vai falar sobre a Alison, que ela acorda se afogando no meio de um lago sem se lembrar de quem ela é, apenas sabendo o seu próprio nome, que é Alison. Esse livro, gente, ele é uma releitura de Peter Pan. E, gente, a história, ela é super legal, super mágica, super incrível, sabe? Muito interessante. E lembram quando eu falei que um bom livro de fantasia, na minha opinião, sempre tem que ter um mapa? Pois bem, nós temos aqui o mapa da Terra do Nunca. E não satisfeita em ter um mapa super completo pra gente, nós também temos calendários e datas importantes do universo do livro. O que eu acho muito legal, gente.
porque você consegue se sentir dentro da história, você vê a cultura, sabe? A cultura que a autora criou apenas para esse livro, e eu acho isso super da hora, muito maneiro e muito legal também. Aqui a gente vai ter a passagem de tempo da vida da Alyson, que é uma coisa que eu gosto bastante, então a gente vai lendo e a gente vê a Alyson crescer junto com a gente. Muito legal, né? Muito poético também. E a gente tem a Alyson, ela descobrindo mais do próprio mundo, descobrindo coisas que ela não concorda, coisas que ela concorda, coisas que ela acredita, descobrindo mais sobre o nosso mundo, a Terra, e descobrindo mais sobre sua própria mãe. Mas não se deixe enganar por essa capa linda, maravilhosa. Por essa orelha aqui, ó, gente, super bonito, tá? Esse livro, ele te destrói. Aqui, gente, a Becca Mackenzie, ela, ó, te faz chorar, faz ficar feliz com a Alyson, é um turbilhão de emoções e de sentimentos. A Becca Mackenzie, ela foi a primeira escritora brasileira a publicar a sua obra no Wattpad, e para quem não sabe é um app super famoso, onde você consegue ler várias histórias de graça, e ela publicou Se Pudesse Contar as Estrelas, primeiramente no Wattpad. O livro também, ele tem um plot twist. Vocês estão vendo, né, gente, que eu gosto de plot twist. Vocês estão vendo que eu gosto de me fazer sofrer. Porque, meu Deus, é muito bom o plot twist desse livro, tá? Eu fiquei chocada, assim, um tempão. Meu Deus do céu. Eu até fiz minha irmã, gente, ler, por causa que eu queria ter alguém pra falar sobre. De tanto que eu fiquei chocada pelo livro. Esse livro, gente, felizmente tem continuação, tem o segundo. Eu já pedi pro meu pai comprar, que vai ser a jornada da Alyson da Terra. Joguei uma bomba aí, gente, que vocês ainda nem sabem que é bomba, porque tem que ler o livro. Nossa, essa é uma ótima mãe, né? Aqui, gente, meus filhos, tá? Se você gostou deles, se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para você ficar ligado em outros vídeos que forem saindo por aqui. Comente se você gostou do vídeo, se você quer mais vídeos como esse. Se você quer um vídeo para cada um dos livros, caso você queira saber um pouco mais deles detalhadamente. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!